Olá pessoal, meu nome é Roseni e hoje eu vim aqui no canal contar um pouco do meu testemunho para vocês, como eu me converti. Então hoje eu tenho 40 anos, mas no auge dos meus 20, 25, eu era uma moça muito vaidosa, que gostava de sair para balada. Também, não vou mentir, né? Também gostava de namorar. E vivia ali, tinha um apego ao meu corpo. Era bem magrinha, era uma moça, vamos nos dizer, uma morena bonita. E eu tinha um apego no meu corpo muito grande. E isso, às vezes, me impedia de dar um passo para o Senhor Jesus, porque eu ficava pensando, eu vou para a igreja, não vou poder usar as roupas que eu gosto, não vou poder pôr minha barriga de fora, não vou poder usar decote, porque naquele tempo eu usava decote. Aí eu ficava pensando, não, só vou para a igreja quando eu tiver os 50 anos, quando eu for uma senhorinha, uma vovozinha, com coque na cabeça, o cabelo branco, de saia, eu vou para a igreja, mas agora não, sou nova ainda. Vou curtir a minha vida. Pensava dessa forma. Mas às vezes a gente tem um plano e Deus tem outro. Não é como a gente quer, e sim como Ele quer. Aí o tempo foi passando e devido às decepções amorosas, decepções familiares que eu fui passando na minha vida, eu comecei entrar em depressão. E ali eu não sabia o que fazer. Eu ia para a missa, mas não adiantava. Eu precisava de uma mudança mesmo na minha vida. E muitas pessoas vinham me evangelizar, me convidar para ir para a igreja, até ia, mas não queria assumir compromisso, não, de servir a Jesus, não. Eu falava assim, eu já sirvo no meu coração. Então não vou fazer aqui aliança, não. Pensava dessa forma. E o tempo foi passando, só que eu fui ficando muito perturbada. Eu tinha síndrome do pânico, eu não dormia de noite, eu tinha medo, eu ficava na janela 24 horas, eu não deixava minha irmã dormir, minha irmã morava comigo, ela é minha testemunha. Eu não deixava ela dormir, eu ficava na janela. Se tinha um barulho na rua, eu corria para olhar da janela. E assim foi passando, e eu ficando cada dia mais perturbada. Aí aconteceu que eu, sem saída, eu dobrava meus joelhos ali no chão e falava, Deus, se o Senhor existe mesmo, me mostra que o Senhor existe, ou então o Senhor me mata. Que ali eu já tinha perdido a alegria, o motivo de viver. Eu estava muito perturbada mentalmente, sofria de insônia, síndrome do pânico e um começo de depressão. Eu queria ficar só dentro de casa, em cima de uma cama. E eu comecei a ver as coisas ficarem cada dia piores para mim. E também isso tinha muito a ver com meus relacionamentos que eu tive. Os namorados, ameaça, por diversas vezes fui ameaçada de morte. Até falaram que ia me dar um tanto de tiro que iam me dar, né? Que ia me dar 19 tiros, que ia me matar, tal, ex-namorado. Sempre acontecia essas coisas, né? Mas aconteceu que esses problemas que eu comecei a sofrer, com depressão e insônia, muitas coisas, muito sono, muitas coisas ruins. E ali eu comecei a orar, a pedir a Deus, só que eu não tinha direção nenhuma. E ali eu fui colocando na minha cabeça, fizeram algo pra mim, uma macumba, minha vida não tá andando, minha vida não dá certo. E ali eu ficava assistindo televisão e tinha uma programação evangélica na TV, sempre eu vi os pastores falando que o único que poderia desfazer o mal era o Pai das Luzes, que poderia desfazer com as trevas
E ali eu fui colocando aquilo na minha cabeça, que eu precisava ir procurar ajuda, ir na igreja. E aí chegou um tempo que eu não queria ir para a igreja evangélica. Acabei indo para uma igreja católica que falava que era carismática. Mas aí foi aí que eu caí num grande engano. Porque quando eu entrei naquela igreja, falaram para mim que tinham feito um trabalho para mim e que eles iam desfazer aquele trabalho. Aquela macumbaria que eles iam desfazer. Aí me deram banho, um monte de coisa, pegaram minhas roupas, queimaram meus perfumes para desfazer o trabalho e tudo. Mas aí que minha vida piorou, meu povo. Aí que piorou as coisas para mim, porque aí eu fiquei mesmo, como que se fala, perturbada. Fiquei mesmo perturbada e aí eu já não conseguia ficar mais numa roda com as pessoas, eu tinha que me isolar e o tempo todo eu ficava orando, na mão na minha cabeça, repreendendo, os meus dentes começavam a travar, a tremer, como se eu tivesse mesmo endemoniada. E eu falei, meu Deus, e eu fiquei perturbada, eu queria me matar, tinha hora que eu queria bater minha cabeça na parede e queria vir os pensamentos que, para mim, que era melhor se eu morresse. Mas aí eu sem saída, eu pensei, não, nossa, eu vou na igreja. E uma das primeiras igrejas que eu fui, não vou mentir, fui na Universal. E pedi uma oração. E eles estavam com a campanha do vinagre. Quando Jesus estava na cruz, que ele pediu água, deram vinagre e tal. E nisso o obreiro orou por mim. E me deu aquele vinagre e tal, leva para sua casa, para você se ungir. Já faz muito tempo, não lembro bem. Aí eu fui para minha casa. E ali fiquei pensando de voltar, mas não tinha força para voltar. Mas depois de um tempo, eu consegui voltar para a igreja. Aí quando cheguei lá, eles começaram a me orientar, orar por mim, me ajudar a conversar. E ali foi um trabalhar de Deus na minha vida. E comecei a manifestar na igreja. Direto orava, começava a manifestar com demônios na igreja. E, gente, é real. É real. Eu voltava para casa, quando eu estava no meio do caminho, eu sentia aquele peso nas minhas costas, como se aqueles demônios voltassem nos meus ombros, sentia aquele peso. E ali eu vivia orando, só que eu não tinha posição ainda. Não tinha um entendimento, que estava muito leiga ainda na fé. Voltava para a igreja, conversava com o pastor, tinha as orações fortes. E eles oravam, mandavam aquelas coisas embora, eu me sentia aliviada. Quando eu estava voltando para casa, acontecia, parece que os demônios ficavam me esperando no caminho. Que pulava, eu sentia aquele peso na minha mente, o peso nas minhas costas, assim, de repente. E ali foi uma luta, e assim foram uns 6 meses manifestando com demônios. Aí eu fiz um propósito para me libertar dos demônios. Aí depois que aconteceu isso, aí alguns vieram conversar comigo, tal, que era para mim resistir, não deixar que esses demônios entrassem no meu corpo. E ali eu fiquei magoada com a igreja, porque eu pensei, por que não me falaram isso antes, que agora vem falar isso, né? E acabei saindo da igreja, dessa igreja. E fiquei em casa por uns tempos e comecei os mesmos sintomas. E nisso, um amigo meu me convidou para mim ir na igreja da Graça, que abriu aqui perto da minha casa. Isso faz há muitos anos, uns 10 anos atrás. Aí eu estava passando em frente da igreja, me arrumei, falei, eu vou, mas não vou entrar, vou passar só em frente da igreja. Aí quando eu estava passando em frente da igreja, aí estava passando um louvor. Esse louvor é do toque no altar, te louvarei.
E eu ouvi aquele louvor, a melodia, aquela coisa tão envolvente. Eu senti de entrar na igreja. Eu não sei como, quando eu pensei que não, eu já estava dentro da igreja. Aí começou o meu processo de salvação. E ali, conversando com o pastor, ele me explicou tudo. E ele falou: Roseni, resiste o diabo e ele fugirá de vós. O diabo, ele não vai vir para você com chifrinho, não. Ele vai vir em forma de pecado. Como assim, né? Aqui, explicando para vocês. O mal, o diabo, o pecado que nos separa de Deus, ele não vai vir um diabo com chifre, não. Ele vai vir em forma de pecado. É um adultério, é prostituição, fornicação, bebidas, baladas, nesse ambiente, porque a gente está num ambiente propício para que o mal haja dessa forma. E ali, naquela hora que ele falou essa palavra, meu entendimento se abriu. E aí eu entendi que eu tinha que rejeitar o mal. Aí eu comecei a rejeitar, abrir mão de namorado, abrir mão de muitas coisas, da forma que eu me vestia. Comecei a mudar o meu comportamento. E ali automaticamente já veio a vontade de eu me batizar. Aí não demorou muito tempo. Eu passei pelas águas e começou a trabalhar de Deus na minha vida. Já tem 13 anos e vai ficar até aqui essa parte do meu testemunho. E ainda tenho muito mais para me contar, outras experiências que eu tive, outras coisas que eu passei.